Salve, torcida tricolor. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo aí no YouTube. Hoje nós estamos aqui para começar o nosso projeto de bate-papos com pessoas envolvidas com o São Paulo. Vai ser um projeto que a gente vai tentar implementar aí, vai ser bem legal. E hoje nós temos a oportunidade, a satisfação de estar recebendo o Dani, diretor de marketing da Cinemark e participa dos bastidores do Resenha. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao Dani por ter aceito esse convite, de fazer esse bate-papo no nosso início, nosso primeiro bate-papo. É uma satisfação para a gente, como eu já disse. E, para dar início à nossa conversa, eu queria perguntar o que fez o garoto Daniel lá, né, no início se apaixonar pelo São Paulo, se teve algum motivo especial, uma situação, uma motivação de alguém, e também se você tem alguma história marcante com o São Paulo. Legal, gente, obrigado. Acho que todo projeto que começa dando a cara, você fala, pô, vocês estão aqui conversando, dando a opinião de vocês, mostrando o rosto, vocês têm responsabilidade pela conversa de vocês. Eu respeito muito e sei que é feito com carinho para o São Paulo. Então, super bacana, Rafa, Miguel. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês nesse começo. Espero que o projeto chegue ao tamanho que vocês desejam que ele tenha e que seja algo muito mais prazeroso do que frustrante, porque quando a gente começa a dar a cara na internet e falar sobre algo tão apaixonante que é o futebol, vem de tudo, né? Então, vem gente bacana, vem gente não tão bacana. Respondendo, cara, a minha história com São Paulo é um negócio engraçado, porque o meu pai não é São Paulino, meu pai é santista. O meu avô materno, que acho que foi o cara mais presente na minha infância, assim, era palmeirense, e o meu avô gostava muito de futebol, meu pai gosta também, mas não é um fanático. Só que nenhum dos dois torceu para São Paulo, né? E fala assim, não, mas eu faço 40 anos ano que vem, estou com 39, eu falo assim, pô, mas então foi pela Libertadores. Eu falo, não, cara, o meu primeiro álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, já como São Paulino, é o álbum de 87. A primeira camisa do São Paulo que eu lembro, que eu tenho na coleção, é a de 87. Então, é até difícil de explicar o motivo, porque o São Paulo não era, falar, não, o time de 86 eu lembro muito pouco, falar que é o Menudos, mas com 7 anos ali, de 5 para 7 anos, super pequeno, a idade do meu filho, eu virei para o meu pai, para o meu avô, e falei, desculpa, mas eu nasci São Paulino. Ninguém sabe de onde veio isso, não foi uma coisa, não, alguém me levou. Não, eu enchi muito o saco para ir para o Morumbi a primeira vez em 89, eu morava na Zona Norte, longe do estádio, não tinha o metrô lá perto, como tem hoje, que dá para ir a pé, e para o Morumbi para uma criança era uma coisa bem inviável, e eu enchi muito o saco para ir. Em 88, a primeira vez que eu fui no Morumbi, em 88, São Paulo e Grêmio, porque meu pai falou, cara, eu tenho que levar esse menino, ele gosta muito desse negócio, ele foi um jogo de meio de semana, assim, e a primeira coisa que eu vi no estádio, eu entrei no Morumbi, o jogo já tinha começado, foi um gol do Raí. A primeira cena que eu vi ao vivo no Morumbi foi um gol do Raí. E para mim isso foi muito marcante. Então, essa noite, para mim, foi assim, eu era São Paulino, me declarei São Paulino antes disso, mas a noite do meu primeiro jogo ela é muito marcante. Eu fui, entrei, São Paulo ganhou, primeira cena que eu vi ao vivo no estádio foi um gol, e quando a gente saiu do estádio, meu pai me deu a minha primeira camisa do São Paulo, que é uma camisa, para mim, muito marcante, que é a camisa Adidas Coca-Cola, que para mim, até hoje, é a camisa mais bonita, é a camisa que eu mais gosto. Então, a relação de infância e o momento mais marcante, acho que é meu primeiro jogo. Eu vi muita coisa legal no estádio, fui sócio do clube por
por 9 anos, aí tive uma relação de muita intensidade através do resenha, mas se eu for te responder qual que é a noite mais marcante para mim é a primeira, porque tudo que veio depois foi consequência dela. Muito legal, Dani. Primeiramente, queria ressaltar o que meus amigos disseram, agradecer por você estar aqui trocando essa ideia com a gente. E saindo um pouquinho, né, da sua infância, queria trazer agora mais sua relação com São Paulo nos dias atuais, porque você disse que desde 86, 87 começou a torcer pela equipe, 88 foi a primeira vez no Morumbi, então a gente sabe que você pegou todo esse período de glória, as Libertadores de 92, 93, de 95, o tricampeonato seguido, só que de uns anos para cá você viveu, assim como todos os São Paulinos, numa seca de títulos, né? E o seu filho, por ser mais novinho, ele também nasceu nessa seca. E em 2021, esse ano agora, o São Paulo foi campeão paulista, foi um jogo muito emocionante. Eu acredito que tenha sido mais emocionante ainda para você por ter comemorado ao lado do seu filho. Qual que é o seu relato em relação a esse jogo e como que foi legal comemorar esse título com seu filho? Cara, é engraçado, porque eu tinha muita expectativa. Quando eu soube que eu ia ser pai de um menino, eu tinha muita expectativa sobre a relação pai e filho nesse contexto, sabe? Muita mesmo. Eu falei, cara, é um sonho que eu tinha de viver isso numa intensidade grande. E não só pela seca, acho que é até injusto falar isso, mas desde muito pequeno ele não tem interesse, ele não gosta, é dele. Não é algo que... E não foi por falta de esforço. Eu comprei camisa, eu levei no estádio, carteirinha do clube no dia seguinte que nasceu. E tudo que eu achei que eu teria essa relação no futebol, eu tenho no cinema. A relação dele com o cinema é onde eu consegui construir isso. Ele ama, ele é um geekzinho que ama personagem, ama o ato de ir ao cinema. Então, a relação que eu achei que eu teria na arquibancada, eu tenho na sala de cinema. Acho que o título foi um negócio marcante, porque foi a primeira vez que eu ouvi vibrando com o futebol. O título, ele extrapola quem gosta, quem não gosta, né? Então, se você entende um pouquinho, é um momento muito legal, de muita euforia e tal. Então, por mais que tenha sido um dia muito marcante, e foi, porque eu vi ele vibrando, ele comemorando, me abraçou na hora de levantar a taça e tal, não foi um negócio que virou a chave para ele, sabe? Falei assim, não, depois de ver ser campeão, agora ele gosta, se interessa mais. Não, ele é o mesmo carinha que fala, beleza, isso aí é a sua paixão, eu tenho as minhas, mas eu tive a oportunidade, pelo título, de viver um dia muito especial com ele ali. Dani, eu posso falar tranquilamente, eu comecei a consumir conteúdo independente do São Paulo tem coisa de 3, 4 anos. E talvez o Resenha tenha sido a porta de abertura para mim, para drogas mais fortes. E eu posso falar que assim, o carinho que eu tenho por vocês é enorme e o quanto eu acho o que você fala algo muito importante, o jeito que você trata o futebol, algo muito relevante para a gente poder ter no meio da torcida, é fenomenal. Então é muito legal ter você aqui hoje. Eu queria perguntar para você 2 coisas. Primeiro, eu queria entender como que é o trabalho que você exerce hoje fora do São Paulo, fora do foco São Paulo, para a gente poder trabalhar um pouco sobre esse conteúdo aqui nesse papo que a gente vai ter. O que você faz fora do São Paulo? E eu quero saber também como que começou o projeto do Resenha. Eu trabalho com marketing há mais de 20 anos, né? Então, primeiro, antes de responder, eu fico super feliz de ver essa relação com o Resenha, porque eu também sou fã do Resenha, né? Hoje eu não estou ali toda semana, mas eu assisto, comento, mando mensagem para os meninos, converso bastante com o Caio, com
com o Junks e com o Barolo. Eu me orgulho muito do que o Resenha virou, sabe? Eu acho que o Resenha, ele é reconhecidamente uma coisa feita com coração, mesmo nunca tendo tido pretensão de ser uma mesa redonda ou de ser um trabalho jornalístico. Eu sempre fiz questão de frisar que o Resenha nunca quis ser jornalista, ele sempre foi uma mesa de bar filmada, né? E muita gente se perde ao tentar cobrar o Resenha como um programa jornalístico, que ele nunca quis ser. E eu acho que lá atrás, né, vou trazendo de volta para perguntar agora, eu trabalho com marketing há mais de 20 anos agora, trabalhei em bens de consumo por bastante tempo, depois virei diretor de planejamento de agência, e nos últimos 8 anos aí eu trabalho em empresas de serviço. A Cinemark é o meu cargo atual, né, eu ocupo a diretoria de marketing aqui no Brasil. A relação com o marketing, acho que ela veio muito com o desejo de trabalhar com futebol, que todas as vezes que eu flertei com isso, esse desejo sumiu muito rápido, né? Você trabalhando em outros segmentos que são sérios, é muito difícil você topar o amadorismo do futebol pela paixão. Você acaba misturando duas coisas que não devem se misturar. E daí, acho que o Resenha foi uma forma de tentar fazer algo mais público pelo São Paulo, assumindo que eu nunca trabalharia no São Paulo, né? Então, foi uma forma, como que eu posso ajudar o São Paulo de alguma forma? A primeira foi ser sócio do clube, que foi um caminho de tentar ajudar o São Paulo por dentro, e a outra foi criar o Resenha. E o Resenha, ele foi criado lá atrás, o Caio tinha aquele Instagram do pós-jogo, ele sempre foi um cara super emocionado. O Caio é muito amigo de um amigo meu de faculdade que estudou com ele no colégio. Então, a gente jogou bola junto, a gente foi em jogo junto na época de faculdade, mas a gente não era próximo, né? A gente era amigo distante, sabia da São Paulinidade. Quando ele fez o Instagram, e eu vi que ele tinha o desejo de fazer algo, eu mandei uma mensagem para ele, fazia tempo que a gente não se falava, eu falei, cara, eu vi o Instagram, vi que você está fazendo pós-jogo, se você tem interesse em fazer conteúdo do São Paulo, eu acho que tem uma coisa que daria para fazer e seria muito legal, que é criar um programa que contasse histórias do São Paulo, e a história da semana e as histórias que a gente viveu, porque a gente teve o privilégio de ser uma geração que viu muita coisa legal. E as gerações, quando a gente começou o Resenha, já era uma geração de fila ali, né, de maus momentos. Falei assim, cara, a gente pode, pela internet, dar uma dimensão do que é o São Paulo que a gente viveu, do tamanho que ele é, da relevância que ele tem. E daí falou, cara, eu acho que é legal. A gente foi tomar uma cerveja, primeiro nós dois, e eu devo ter esse caderno até hoje. A gente desenhou o primeiro Resenha ali, né? Você fala, o que a gente gostaria de fazer? Acho que tem que ter uma mesa de bar sobre o que foi a semana, porque tem que discutir o que está acontecendo. Ali a gente criou compromisso com a história, que foi um quadro, depois virou um programa à parte. A gente tentou muito essa questão do compromisso com a história. Ali a gente teve a ideia de ter um repórter mirim, porque a gente queria levar o sentimento do que era o Morumbi para quem morava longe de São Paulo. Ali eu falei, cara, eu acho que a gente podia fazer uma mesa tática de futebol de botão, porque o botão tem toda a questão da geometria do botão que ajuda a explicar o futebol de verdade. Ali a gente rascunhou o primeiro programa e falou, cara, acho que não dá para ser só nós dois, tem que ter um trio seria ideal, e daí um convidado para ter 4, porque mais que isso vira confusão, é muita gente. E ali ele falou, como que a gente pensa, né? E ali a gente já viu, ele é um cara mais otimista, ele sempre vê o copo meio cheio, que eu não consigo ser, eu sou um cara mais racional, um cara que fica analisando, lendo,
tentando entender as coisas mais a fundo. Falei assim, cara, a gente precisa de um contraponto mais leve, alguém que... E daí ele falou, cara, eu tenho um amigo que é perfeito para isso. E daí eu trouxe o nome do Junks, convidou o Junks topou, e a gente foi gravar um piloto numa antiga fábrica de cervejas que tinha ali em Pinheiros, que era de um amigo do Caio. A gente gravou um piloto com o que a gente tinha rascunhado no bar, e foi engraçado que o piloto tá lá, né? O Resenha 1 tá lá para quem quiser ver. Foi engraçado que, cara, a gente parecia 3 robôs, não tinha leveza nenhuma no programa. A gente tentando ali interagir, falando algumas coisas, coisinha em cima da bancada, totalmente duro. Daí, na semana seguinte, o Lu Schucker, que é da SPFC TV, ele é amigo do Caio de infância também, ele foi como convidado, ele já deu um tom mais leve, foi super legal a gravação. Daí, no dia seguinte, ele mandou um áudio para o Caio, que para mim é super marcante. Ele falou, cara, vocês precisam se soltar, desse jeito vocês nunca vão ser nada, tudo travado, sei lá, não funciona. Foi um áudio o feedback super genuíno, mas muito duro, tipo, velho, vocês estão passando vergonha. E aquilo bateu para mim pra caramba, porque eu sempre fui tímido, muito tímido mesmo, né? E o mercado corporativo foi me forçando a me soltar, a falar mais, a falar em público, conforme você vai crescendo, liderando equipe, você tem que dar esse tom. Mas a câmera me filmando resgatava toda a minha timidez da forma mais intensa possível. Então, eu realmente não estava à vontade. E ali, eu acho que depois daquele soco que foi o feedback do Lu, a gente começou a se forçar a fazer diferente, a se soltar e tal. E a cerveja ajudou pra caramba. Então, tipo, não teve um resenha que eu não chegava e tomava umas antes para estar mais solto, para ser uma mesa de bar de verdade. Na mesa de bar, você está falando de futebol, você está tomando cerveja junto. Quanto mais tarde chega alguém na mesa de bar, a galera já está falando alto e tal. E eu acho que desde esse comecinho, a gente se entrosou muito bem. Hoje o Junks e o Caio são grandes amigos mesmo, assim, o Barolo é um grande amigo agora, que entrou depois, mas a gente se entrosou muito bem, e olhando toda a história, até a minha decisão de dar uma afastada, eu acho que o trio funcionava de uma forma bem complementar, assim, né? É ponto contra ponto, cada um tem um papel na mesa ali, e ao longo dos anos a gente foi conseguindo realizar ações de convidados, primeiro os convidados jornalistas, que eram caras que a gente admirava, eu sempre li muito placar, colecionei placar, depois amigos que viviam São Paulo de formas diferentes, as mídias alternativas, até eu acho que um marco foi o programa do Amoroso, que é quando a gente traz o primeiro jogador ídolo da história para dentro do Resenha. E foi um programa super marcante, porque o Amoroso contou no Resenha coisas que ele nunca tinha contado, né? Então, ali a gente saiu, se olhou e falou, cara, que tamanho que isso virou. A gente conseguiu que o Amoroso contasse o lado dele da história pela primeira vez na nossa mesa de bar. E depois, eu acho que virou algo bem natural, assim, mas a linha do tempo é essa aí. Você disse, né, que você acabou se afastando uns tempos atrás aí do Resenha, pelo menos das câmeras, e anunciou que ia focar mais em levar os bastidores, né? Qual foi sua decisão? Por que você tomou essa decisão, na verdade, de se afastar? E qual é o seu papel agora no Resenha? Cara, o Resenha ele ganhou um tamanho que eu nunca imaginei que ele teria. Né? Hoje o Resenha, sei lá, tem mais de 60 mil seguidores. Quando o Resenha bateu 5 mil, eu já fiquei meio assustado. Eu falei, caramba, cara, nós estamos falando para 5 mil pessoas por semana. Tenta colocar isso num auditório, sabe? Eu já dei palestra para 400 pessoas, é um negócio super intimidador. 5 mil é uma coisa que assusta bastante.
E veio muita gente legal, muita gente que eu conheci pelo Resenha, que tem carinho pelo Resenha, que viraram amigos porque nos assistiam no Resenha e por participar virtualmente na nossa mesa de bar acaba criando uma intimidade. Mas o tamanho, até estatisticamente falando, né? Hoje, se você pegar qualquer conteúdo, você pode considerar que 3% é hater, né? Quando você faz um conteúdo. Quando você fala de 60 mil, 3% de 60 mil já é muito hater. Já é muita gente sem noção que está ali para te odiar. E daí começou, falou assim, tipo, você fala uma coisa que o cara não concorda, ele vem na DM, vem no seu gordo de merda, seu filho. Eu falo, cara, tipo, pra quê, né? E isso aí, tem gente que consegue ignorar e fingir que não existe, ou simplesmente exclui. Eu não consigo. E eu sempre pilotei as redes do Resenha, né? O Instagram, a resposta, porque como eu sou marqueteiro e eu lido com atendimento ao cliente na minha vida profissional, eu não consigo, tipo, tá lá, o Resenha tá no ar, você foi lá e se deu o trabalho de comentar, para mim é uma obrigação da marca responder de volta, interagir com você. Então, é uma coisa que é mais forte que eu, é a forma que eu trabalho. E a partir do momento que isso existe, eu leio tudo, né? Para mim, por mais que a gente nunca tenha ganho dinheiro com o Resenha, a gente sempre pôs dinheiro para fazer o Resenha. Para mim é inconcebível fazer um negócio, vir gente interagir e você ignorar isso aqui. Não cabe, eu não consigo trabalhar assim. E ao fazer isso, começou a me fazer muito mal, porque a fatia de hate, mesmo sendo menor, ela é muito intensa, ela é muito barulhenta e ela faz muito mal. E o São Paulo numa fase ruim, então o Resenha virou tipo uma sessão de terapia em grupo, não tinha pauta muito positiva, então a gente ficava muito debatendo. Eu, vivendo São Paulo por dentro como sócio, comecei a me decepcionar com tudo. Falei, cara, não tem como isso aqui dar certo. A mão de obra intelectual do clube social, que é o que gera a liderança para o futebol, é bizarra. Eu não consigo respeitar esses caras, quanto mais admirar. E eu dando a cara toda semana e vendo esse hate aumentando conforme a audiência do Resenha foi crescendo, foi me fazendo mal pra caramba. E daí eu nunca saí do Resenha, eu saí da linha de frente do Resenha, né? A discussão do programa, a pauta, o que a gente vai fazer, quem a gente vai chamar, o que a gente imagina para o canal como futuro. A gente deve lançar bastante coisa no próximo mês. Outros programas, uma grade maior, abordar outros temas, colocar alguns outros tipos de formato, que é uma coisa que eu estou me dedicando hoje, assim, de como que é esse Resenha. Então, por mais que eu participe, às vezes, como um convidado, né, às vezes eu não consigo. Eu falo, esse debate eu preciso estar lá, eu preciso participar e eu me meto na conversa deles. Mas o meu papel hoje é ser o marqueteiro do Resenha, pensar o Resenha como produto, pensar a evolução dele, o que a gente quer contar como história, qual que é o posicionamento do Resenha como plataforma. A minha cabeça está mais aí, eu tô muito mais focado. A gente vai refazer a identidade visual do Resenha, qual que é a cara, como que ele vai ser editado, qual que é o papel dele. A gente quer voltar a gravar presencial em breve. O Resenha deve virar uma plataforma com outros produtos pendurados. A nossa mesa redonda deve ser um dos produtos do Resenha. Então, os outros produtos eu estou pensando, desenhando para ter mais resenhas durante a semana. Mas, efetivamente, do projeto, você acha, não, você rompeu com os... Não, eu sempre tive. Eu tenho fobia de grupo de WhatsApp para falar do São Paulo. Isso é uma coisa que, se você me coloca, eu saio em 2 segundos. O meu único grupo de falar sobre o São Paulo é uns amigos de faculdade e o Resenha, que é onde, aqui é família, sabe? Então, o meu papel hoje é esse aí. Legal, Dani.
Eu queria ir para uma linha um pouco diferente agora. Você chegou até um pouco a falar sobre isso agora. Que você viveu bastante no... Não sei se é correto falar nos bastidores do clube, mas você estava ali dentro, viu um pouco como funcionário social. E nesses últimos anos muito se questionou sobre a política do São Paulo, porque o clube ficou parado, não parado no tempo, mas viu alguns rivais se atualizando, crescendo e ficou um pouco parado nesse sentido. E você lá dentro, eu queria saber como que foi essa experiência de estar lá dentro e também o que te levou a cancelar o sócio do clube ano passado, cancelar sua carteirinha. Não, eu vendi, né? Eu não cancelei, eu vendi o título. Depois da eleição, e não foi nem pela eleição do Casares, porque se eu fosse conselheiro, eu votaria no Casares. Eu achava a opção do Natel muito pior, por mais que eu tenha feito mais parte do movimento de oposição do que do movimento que, para mim, era mais situação, que era a chapa grafite do Casares. Cara, viver o São Paulo por dentro por 9 anos foi a pior coisa que eu fiz como torcedor. Para minha relação com o São Paulo, conhecer por dentro o clube social, por muitas vezes me fez ter nojo da instituição. Então, eu tive que separar muito bem o que é a instituição São Paulo, o escudo de todas aquelas pessoas que se julgam donas do São Paulo. Me fez realmente muito mal, assim, raríssimas exceções, né? Então, tipo, de todo mundo que eu conheci no São Paulo, que é sócio do clube, frequenta o clube e tem ambição política, sei lá, de cada 100 pessoas, eu tenho admiração por 3. 97, eu não vejo nenhum potencial de ser líder de absolutamente nada. E isso foi muito assustador, porque eu era um cara da Zona Norte, o Morumbi era um bairro que era atraente, eu imaginava o Clube do São Paulo um lugar de pessoas, nada a ver com o aspecto financeiro, mas intelectualmente um clube de debates de alto nível, com pessoas que têm repertório, com pessoas que são bem-sucedidas na vida e querem ajudar o São Paulo. Não, cara, é o oposto disso. Para a maioria das pessoas que se envolvem na política do São Paulo, o São Paulo é a forma de ser bem-sucedido, sabe? E esse cara não tem preparo para estar lá. E ele está lá, escorado num sistema político que é um absurdo, né? Então, você tem um clube social que elege os conselheiros, a boa parte dos conselheiros é vitalício, então acaba sendo uma capitania hereditária, né? As famílias acham que elas têm vagas no conselho e falam assim, não, a minha cadeira de vitalício vai ficar para o meu filho. Falo, mas seu filho não fez nada, seu filho nunca ajudou São Paulo em nada, você tem os valores são bem distorcidos, e quando você pega os que são eleitos, que poderiam iniciar uma mudança, o sistema eleitoral, ele do quadro social do clube, né? Então, o conselheiro mais votado é o cara que dá manutenção na academia. Esse cara sabe alguma coisa de futebol? Não. Esse cara sabe alguma coisa de gestão? Não. Esse cara pode ajudar alguma coisa no... Não. Mas ele é o mais votado porque ele é bacana e frequenta o clube, né? Então, salvo raríssimas exceções, e eu acho que antes da eleição tentei fazer isso. Eu vi todo mundo que era candidato ao conselho e stalkeei mesmo, procurei a vida do cara, o que esse cara faz, onde ele trabalha, por que ele tem condição de ser conselheiro, como esse cara sabe analisar alguma coisa técnica para ajudar a gestão. Peguei um por um a lista, cara, e a lista era bizarramente grotesca. E daí eu fui garimpando os que eu achava que tinham algum sentido e gravei as entrevistas no meu Instagram de mais de 1 hora com cada um, declarando o meu voto, explicando por quê e expondo o cara. E na eleição, cara, de todo mundo que eu achei que fazia sentido, sei lá, 2 entraram, 3, né? Os outros ficaram lá embaixo. Por quê? Porque a pauta não era o São Paulo Futebol, a pauta era o clube social. Então,
entrou o cara da bote, entrou o cara do biribol, entrou o cara e quem tinha condição de ser um conselheiro para o São Paulo Futebol Clube, pegando a principal fonte de receita, né? Então, se você olhar o São Paulo de fora, você tem uma unidade de negócios de 300 milhões que tem potencial de meio bi, né? Então, uma empresa de meio bi, e você tem uma empresinha de 20 milhões. Essa empresinha de 20 milhões pauta tudo e escolhe quem vai liderar a empresa de meio bi. E essa galera não faz ideia o que é pilotar uma empresa de meio bi, porque, né, só, o Casares, ele era diretor num grande grupo de comunicação. Ele tem noção o que é uma empresa grande, ele tem noção o que são processos. O Natel, que concorria com ele, nenhuma condição, cara. Nenhum demérito ao cara, mas os problemas que ele enfrentou na vida como gestor são desse tamanho. Ele vai pilotar um clube que é desse tamanho, não dá. Não tem como. Né? E, ao mesmo tempo, tipo, por mais que eu reconheça o que o Casares é um cara, quando ele monta a diretoria dele, vem um monte de gente que não tem noção do que é uma empresa do tamanho de São Paulo, né? E isso não é o Casares, é o sistema é assim, o sistema é feito desse jeito, a máquina eleitoral aparelhada, o estatuto foi refeito e ele é meio ignorado num monte de coisa, né? E para isso, cara, a ignorância é uma bênção para você continuar torcendo, apaixonado, porque quanto mais você conhece da estrutura, mais você racionaliza. Então, cara, eu quero me afastar disso, eu quero tirar isso da minha vida, eu não quero ter pauta disso. Hoje eu tento saber o menos possível, mas como eu fiquei envolvido por muito tempo, ainda acabo recebendo coisas. Mas é uma coisa, assim, eu quero resgatar a pureza do torcedor do São Paulo na minha vida para ter essa relação. Porque lá eu não tenho nenhuma esperança que vai mudar, que vai ser melhor. Tipo, putz, cara, se você me perguntar o que eu acho do Belmonte, eu acho horroroso. Eu acho que ele tem uma boa oratória e consegue contar a história que engana um monte de gente que não tem ideia do que precisa para ocupar a cadeira que ele ocupa, que ele não tem qualificação nenhuma para estar nela. E isso para mim é triste pra caramba, entendeu? Você não vai me ver apoiando o Belmonte. Só que se eu não tivesse vivido São Paulo por dentro, se eu fosse alguém que olha com um olhar mais puro, talvez eu tivesse batendo palma pro Belmonte, porque ele é transparente e dá entrevista toda hora, sabe? Mas para mim não dá mais. Então, assim, eu prefiro não saber, eu prefiro não conhecer o bastidor, eu prefiro não frequentar o social para continuar com a relação que eu tenho nos 90 minutos, sabe? Porque isso me fez muito mal. Eu comecei a perder minha paixão. E daí ia chegar uma hora que eu falei, cara, não vale a pena, sabe? Eu preciso achar um novo amor. E eu não estava disposto a deixar chegar nesse ponto. Eu falo para você, a minha área é a jurídica. Não existe na área jurídica do São Paulo caras que você possa olhar e falar, não, esses caras aí realmente merecem estar num lugar desse tamanho. É absurdo, cara. E eu falo para você, acabou de acontecer a história do Daniel Alves e eu falei na página. Foi um dos casos mais ridículos que uma área jurídica pôde trabalhar por não ter condição de estar no lugar em que estão. Antes de começar a entrar na área de marketing, tem uma história muito legal sua, que é o seu amor por coleção de camisas. Eu queria entender como que aconteceu esse amor e se existe alguma que é a sua favorita por alguma coisa sentimental. Cara, é engraçado, porque se você falar isso, minha esposa estava aqui falando comigo agora há pouco, se você falar isso, se ela estiver aqui do lado, ela entra na live e vai falar que isso não é legal, que isso é uma doença, que isso não é saudável, né? Que construir um armário na sala de TV só para pendurar camisa é uma loucura. Então, eu realmente eu gosto muito de camisa de futebol, desde pequeno. Eu coleciono camisa há mais de 20 anos, tenho uma relação camisa, para mim, é uma forma de você preservar a história do clube de algum jeito, né? Se você vier aqui em casa,
eu consigo te contar histórias do São Paulo através das camisas. Tem muitas camisas que são muito especiais, eu tenho mais de 700 camisas, tenho mais de 1.000 camisas de futebol, mais de 700 camisas de São Paulo, agora menos, porque eu tinha muita camisa repetida, eu vendi na pandemia porque não estava cabendo. Mas se você me perguntasse, quais são as camisas, é difícil escolher uma, sabe? Eu não consigo te falar qual é a camisa a mais. Tem algumas que são muito especiais, assim, acho que a Adidas Coca-Cola, por ter sido minha primeira, eu tenho um carinho gigante, eu tenho do 1 ao 11 ela, né, então eu tenho a goleiro e tenho a escalação inteira da Adidas Coca-Cola. Eu tenho um jogo de camisa delas, com variações entre elas, mas é uma coleção dentro da coleção que eu gosto bastante. Acho que uma segunda que eu adoro, cara, para quem coleciona camisa, antes de ter camisa com numeração fixa aqui no Brasil e nome nas costas, isso era uma coisa de camisa gringa, né? Era uma coisa que não tinha aqui. Aqui as camisas não tinham nome e a numeração era do 1 ao 11 e os reservas. Em 98, quando a gente ganha o Paulista e o Raí volta, foi a primeira vez que o São Paulo teve numeração fixa em nome de jogador nas costas. Aquilo era uma coisa que eu sonhava ver no São Paulo. E essa camisa especificamente, com nome nas costas e numeração fixa, ela nunca foi vendida em loja. Ela foi uma camisa feita para o campeonato. Você ia comprar na loja de esporte, a camisa ela não tinha o nome e vendia a 11 do Denilson e eu acho que era 11 a 19, que o Dodô usava 19, ou o Dodô já usava 10 e o Dodô já usava 10. Então tinha 10 e a 11 nas lojas sem. Essa foi uma camisa que para mim ela foi muito marcante. Então você achar uma camisa dessa com numeração fixa e nome de jogador é uma camisa de jogo. Eu tenho algumas na coleção. E eu acho que simbolicamente assim eu tenho algumas camisas que para mim são relíquias de colecionador mesmo. Então todas as camisas que eu tenho usadas no Mundial de 2005 fazem parte de um cantinho muito especial na coleção. Eu comprei bastante coisa do Flávio, que era o terceiro goleiro do Mundial. Então quando ele resolveu vender o acervo dele, falei, cara, eu tenho itens usados pelos jogadores lá. E eu tenho a camisa do primeiro tempo do gol 100, né, que é um negócio, não foi a camisa que ele fez o gol, essa tá com o Fernandinho, que sofreu a falta, mas a camisa do primeiro tempo tá aqui em casa, sabe, tipo, você fala, cara, não é uma coisa, pô, tá aqui, você quer ver a camisa daquele jogo, daquele dia, que é um dia super marcante na minha vida, eu tava lá, vi ao vivo, ela tá aqui em casa. Mas tem 700 histórias ali que se a gente parar para olhar, tem um monte de coisa para contar. Eu tenho uma coleção do Rogério, uma coleção branca, uma coleção listrada e uma mini coleção de camisa 3, protótipos e camisas especiais. Né? Tem 2 protótipos do fim de 2005, na transição da Topper para Reebok. A Topper foi um ano de ouro, né? O São Paulo ganhou tudo, o Trimundial. A Topper fez 2 protótipos de camisas douradas para celebrar o ano de ouro, então o tecido é dourado. Essa camisa não foi aprovada no conselho, mas eu tenho os 2 protótipos aqui, porque, então tipo, são peças bem raras que para mim fazem parte de saber a história do clube, sabe? Contar a história do protótipo. Tem outro, São Paulo tinha uma rejeição à camisa 3 muito grande, chegou a fazer alguns modelos para eleger uma camisa 3, esses modelos também foram feitos protótipos, dos 3 protótipos eu tenho 2, e esse tipo de coisa, eu falo assim, não, deixa eu te contar a história, tá aqui, você pode ver na sua mão, ó, como foi feito e tal. Outra camisa que eu adoro, o Raí nunca teve a despedida do São Paulo. Acho que é uma das maiores manchas na nossa história de reconhecimento de ídolo, foi o Raí não ter tido uma despedida. Mas a despedida foi pensada e chegou a ser feito o fardamento da despedida. Esse fardamento foi para as lojas, é uma camisa que tem o Raí em marca d'água no peito, e foi feito o fardamento para usar em campo na despedida que nunca aconteceu.
que é essa camisa do Raí, que foi para as lojas com o número 10, mas de todos os números, porque o São Paulo ia jogar com essa camisa. Esse fardamento eu tenho uma também, acho que número 15 e tal. Então, esse tipo de coisa, você fala assim, não, a despedida ia acontecer, né? Chegou a ser feito o fardamento, chegou a ser feito. Então, é você conseguir contar uma parte da história do clube através de objetos. Então, a relação para mim é essa, sabe? Não, você tem uma coleção de camisa? Tenho. Mas a minha forma de olhar para a coleção de camisa é preservar parte da história do clube que eu vivi através de objetos que fizeram parte dele. Você já chegou a citar o jogo do primeiro jogo no Morumbi, que para você foi muito marcante por ser o primeiro jogo, toda a relação que você contou para a gente. Mas eu gostaria de saber se tem uma partida mais marcante do que essa, ou outra partida marcante, como nesse longo tempo como torcedor de São Paulo, e qual seria essa partida? Cara, eu acho que a final da Libertadores, para o bem, a final da Libertadores de 2005, e para o mal, a final da Libertadores de 94. O meu maior trauma é o Vélez ganhando a final em casa. Eu tinha 12 anos. Eu acho que ali o jogo mais marcante negativamente foi esse. E 2005... E é engraçado, porque nesse jogo eu estava com o Caio e com o Junks na arquibancada, mesmo não sendo tão próximo, mas a gente estava lá. Na final de 2006, que perdeu para o Inter, a gente foi para o Beira-Rio juntos. A gente foi para o Beira-Rio juntos nos 2 anos. A gente foi contra o Atlético Paranaense, depois foi em 2006 também, e a gente foi no mesmo grupo. E eu acho que aquela noite é uma noite mágica, porque não é simplesmente o título, é a forma com que o São Paulo jogou, é a surra que foi os 4-0. E ali, você fala assim, cara, esse é o São Paulo que eu aprendi a amar quando criança, oficialmente de volta, sabe? E ali eu já trabalhava, já era mais chato, né? Os jogos quando criança, os jogadores são super-heróis, o seu olhar é mais puro. E eu acho que 2005 foi assim, cara, você vai viver isso numa outra etapa da sua vida. Então, eu acho que ali é uma coisa meio incomparável, assim. Foram várias coisas legais que eu vivi no estádio, mas de emoção, de falar, cara, olha o tamanho que foi isso, para mim é a Libertadores de 2005, mais do que o Mundial, inclusive. A Libertadores, para mim, ela é mais forte. O Dani, agora partindo para um pouquinho mais para a sua área, né, que é a respeito do marketing, queria falar um pouquinho com você a respeito do programa de sócio torcedor de São Paulo, né, porque o São Paulo foi pioneiro aqui no Brasil nesse quesito, e nesses últimos anos ele ficou um pouco escanteado, o programa, o site, não se via novas coisas para o sócio torcedor do São Paulo. Esse ano até chegou a ter uma reformulação, e eu queria te perguntar, o que você vê, como você vê o programa do sócio torcedor de São Paulo atualmente, e para você, quais seriam os fatores que fariam ele ser melhor, abranger mais as pessoas, até aquelas que não moram em São Paulo? Legal. Cara, eu acho que separando a sua pergunta em 3 coisas, assim. O sócio torcedor, até esse relançamento, ele não existia. Ele não era um programa de fidelidade, ele não era um programa de relacionamento, ele não era nada. São Paulo praticamente matou. Se você quisesse ser sócio-torcedor, é porque você queria doar dinheiro para o São Paulo. Ele não fazia sentido como produto, né? Eu sou muito crítico à gestão anterior de marketing do São Paulo. Para mim, o Rossi foi o pior diretor de marketing da história do São Paulo, porque não fez nada. Eu não consigo apontar um ponto positivo, não consigo contar uma história boa, né? Tá aí o plano de marketing do Daniel Alves, que ajudaria a financiar toda a palhaçada, que nunca aconteceu. Daí agora, eu acho que ter tido foco no sócio-torcedor, ter tido um relançamento, já é uma coisa boa.
tem mérito nisso, né? Existe um pensamento por trás. Olhando tecnicamente, eu acho que ele foi feito correndo. Acho que eles quiseram cumprir tabela da questão daquele plano dos 100 dias lá, que o Casares fez. Eu esperava que priorizassem qualidade a velocidade, e claramente foi priorizado velocidade, porque quando o plano foi lançado, ele não estava pronto. Então, a coletiva não respondeu nada, os kits levaram 90 dias úteis para ser entregues. Então, se você fechou lá atrás, você está recebendo agora. Eu recebi o meu kit semana retrasada, né? Então, e eu fiz no dia do lançamento, eu paguei no dia do lançamento. Então, eu achei que eles arremessaram o produto no mercado para correr com um prazo que, cara, não é melhor fazer bem feito e encantar a galera e tal. Daí, trazendo para copo meio cheio, copo meio vazio, eu acho que tem muita coisa legal para quando for normalizada a questão do estádio. Então, o grande benefício do sócio torcedor que eles criaram é para o cliente de alta frequência no Morumbi, né? A minha maior crítica é exatamente essa. Quando a gente pega o potencial do sócio torcedor e você coloca todas as fichas em um tipo de cliente, você acaba ignorando todos os outros. Então, quem mora perto e vai muito, consegue ver valor e pagar. Quem mora perto e prefere ver pela TV, que é um direito do torcedor, qual que é o benefício? Não tem resposta. Quem mora longe, qual que é o benefício? Puta, difícil de vender. Então, quando você pega um programa sócio-torcedor hoje, a primeira passo na minha visão como marqueteiro é entender que o torcedor é cliente e que eu não tenho um tipo de cliente na base, né? Então, eu preciso falar, cara, o que é relevante para o torcedor que mora longe? Não é o ingresso. É coisa colecionável, é produtos exclusivos que não vendem na cidade dele, é a camisa oficial todo ano. Qual que é o benefício que move ele, né? Para o torcedor que mora na cidade de São Paulo e não tem o hábito de ir sempre, porque ele prefere fazer churrasco para ver o jogo, e ele está no direito dele. Então, o que para esse cara é legal, né? E a partir do momento que você consegue entender que você tem outros tipos de torcida, você sai de fala, cara, o Morumbi tem 60 mil lugares. Se você tiver o cara que vai sempre frequente ali, fala, cara, tudo bem, eu tenho 100 mil pessoas com essa... só que eu tenho uma base de 16 milhões. Eu vou abrir mão de 15 milhões e 900 mil porque eu fiz algo muito relevante para 100 mil em um clube que tem como grande problema a questão financeira por ausência de receita, sabe? Então, eu vejo o potencial no sócio-torcedor de atender outros públicos com outros hábitos, e parte disso é aceitar que o torcedor que não vai sempre ao estádio é tão torcedor quanto, e gosta tanto quanto. Então, como que eu me relaciono com ele? Quais são as coisas que brilham o olho dele? Né? E eu não tenho a resposta, precisa pesquisar. Pesquisa é fundamental para você desenhar um programa como esse. Mas, se eu planejando um sócio-torcedor, eu até cheguei a rascunhar isso. Faz uma matriz com distância do estádio, né? Quanto perto e disponibilidade financeira para futebol. E não estou falando do quanto você ganha, mas assim, você pode ganhar muito e não querer gastar nada com futebol, e você pode ganhar pouco e querer gastar muito com futebol. Então, é a disponibilidade financeira que você dá para aqui. Se você mora perto e tem alta disponibilidade, é um tipo de plano. Se você mora longe e tem baixa disponibilidade, talvez você nem faça plano, porque a relação não é forte o suficiente. Mas se você mora longe e tem alta disponibilidade, aí você tem que entender o que esse cara quer. Porque se você faz só para quem mora perto, você está abrindo mão do potencial financeiro que ele quer te dar. Esse torcedor quer te dar dinheiro. Então, o que move ele? É camiseta exclusiva? É moeda colecionável? É o copo do jogo entregue na sua casa? Eu não sei.
mas você precisa pensar em todo tipo de cliente. Eu espero que esse lançamento correndo seja uma primeira parte do sócio-torcedor e que eles continuem pensando e trazendo outras opções, criando outros planos. Eu conversei com o Tony, estive com ele lá, até chegamos a conversar de como usar os cinemas como mini arenas para sócios torcedores que estão longe de São Paulo. E vi uma cabeça muito boa e um olhar para coisas diferentes bem positivo, mas com muita restrição, né? O marketing com dinheiro zero num clube que tem problema financeiro super sério, ele fica mais amarrado, né? Então, e daí você fala assim, pô, se você está amarrado, se você tem pouco recurso, por que antecipar o negócio? Por que arremessar, né? Então, eu acho que o sócio-torcedor, ele tem potencial de ser a segunda principal fonte de receita do clube, maior que patrocínio, né? Só que para isso você tem que desenhar um sócio-torcedor partindo do que o torcedor quer comprar e não do que você quer que ele compre. E essa, para mim, é a grande chave de qualquer programa de vantagem, qualquer programa de relacionamento. Você quer que esse cara te pague uma mensalidade, você tem que dar valor para ele. E o valor não é simplesmente ajude o São Paulo, sabe? É mais que isso. Cara, você vai me dar esse montante de dinheiro, eu vou te devolver tudo isso aqui e você também vai estar ajudando o seu time de coração. Se você deixar muito para o caráter de doação, e você não... cara, nós estamos no segundo ano de crise, né? Ninguém está com dinheiro sobrando para torrar em algo que eu não vejo uma devolutiva muito clara. Então, fazendo um panorama aí de como a linha do tempo e a solução atual, esse é o meu diagnóstico. Cara, você falou pra gente lá no começo do carinho que você tem pela camisa da Adidas. Só que hoje a Adidas voltou pro time e eu não sei qual é a relação que você se sente com ela hoje. O que você pensa do trabalho da Adidas? E aí eu já queria engatilhar outra. Hoje tem muitos clubes no Nordeste, até o Atlético Mineiro, que estão aderindo à ideia de criar as suas marcas próprias. Você acha que funciona aqui? Bom, respondendo da Adidas primeiro, eu acho que São Paulo, na saída da Under Armour, do jeito que foi, Under Armour é uma coisa super polêmica e tal, a Adidas foi uma grande notícia fechada às pressas em um contrato bem questionável para o São Paulo, né? Primeira coleção da Adidas na volta do São Paulo, ela para mim é vergonhosa. E não de design, eu acho a qualidade dos produtos muito ruins. Muito mesmo, assim. A camisa de treino claramente foi uma gambiarra de fardamento de várzea que existia, que aplicaram um logo dourado, então não teve nada pensado. A qualidade a camisa 2 eu acho até bonita, mas a qualidade do tecido, qualidade de bordado, escudo torto, sabe? Um monte de coisa que se fala, cara, foi feito correndo. Segundo ano, eu acho que é a camisa que eu mais gosto de toda a passagem até agora, porque resgatou a questão da faixa costurada e eu achei que foi um puta conceito, que fugiu do óbvio, que não foi template e tal. Do terceiro ano, que é a camisa do ano passado, eu acho a ideia boa, mas eu acho o tecido uma bosta. Acho bem ruim mesmo, acrílico. Para mim foi um degrau abaixo, sabe? A camisa perfeita para mim é a camisa de 2 anos atrás com a faixa nas costas que não teve, né? Então, a jornada da Adidas, cara, ela é claramente um reflexo de um clube que fechou um contrato para não ser top da marca, né? A Adidas tem 6 clubes que têm o padrão global, tem alguns clubes que têm um padrão secundário que é muito bom, que é o caso de um River Plate,
que não é global, não, mas tem um mix, uma qualidade, as coisas são pensadas e tal. E daí tem outros. Eu acho que o São Paulo entrou nesse outros e de um ano para cá está flertando com esse nível de cima, com algumas coisas, com camisa comemorativa, então começou a aparecer algumas coisas melhores, assim. Mas hoje a Adidas, para futebol, ela, se você não é um desses top clubes, ela te trata meio mal, é tudo meio sem conceito, sabe? Você fala, cara, isso aí é uma puta gambiarra, aquela camisa azul, número 3, você gostando do design ou não teve conceito nenhum. Daí fala assim, puta, nós vamos lançar sem nenhuma história? Não, põe um brasão do Uruguai no lançamento. O brasão nem foi para a loja depois, sabe? Então é arremessado. Daí a camisa grafite que o Miguel tá usando, eu acho uma camisa super bonita, mas também virou plataforma política, porque a chapa grafite, o time grafite, não sei o quê. Daí a desse ano, uma camisa tricolor. O São Paulo abre mão de divulgar a camisa, porque não tem um post da camisa, porque a camisa lembra a camisa que o Natel usou na campanha. Só sei lá, meu amigo, tipo, passar muito recibo. E daí a relação fica uma bosta, porque o trabalho já não é top, e em vez do São Paulo falar assim, não, vamos abraçar e vamos subir de nível, o São Paulo abre mão de divulgar a terceira camisa por picuinha política. Então, a Adidas olha e fala assim, cara, esses caras não são sérios. Por que eu vou me dedicar mais para esse contrato, tendo esse nível de interlocução, sabe? Então, se você fala assim, cara, qual o seu balanço? Eu acho nota 6, 6,5, algumas coisas acho legais, uma jaqueta ali, uma camisa de goleiro aqui, a camisa de 2 anos atrás acho bem legal, a listrada desse ano eu gosto, acho, se fosse um pouquinho mais larga, me incomoda ser muito fina, se fosse o modelo inteiro a listrada na proporção que é essa que você está usando, Kevin, eu acho que seria uma camisa mais legal. Mas se você me perguntar assim, pô, qual o seu sonho hoje, né? Nos dias de hoje, o meu sonho hoje é ver a Umbro no São Paulo por 3 anos. A Umbro hoje, para mim, de qualidade, design, de carinho com o conceito da camisa do ano, é onde eu vejo coisas mais legais. A Adidas é muito legal como conceito de marca fora do futebol, a Nike é a mesma coisa. Quando ela vem para o futebol, ela faz um monte de coisa padronizada. Então, você vai ter um padrãozinho na sua cor. A Umbro ainda tem um negócio que eu acho muito legal, que é a camisa foi pensada para aquele ano, ela tem um conceito, ele te explica a história, e ela vai para uma linha bem classicona. Então, se você ficar com ela por 3 anos, você vai ter umas 3 camisas muito legais, porque ela vai resgatar coisas históricas que fazem muito sentido. Dentro disso, esse seria o meu sonho. Se fosse assim, pô, qual é o seu sonho? A Adidas sai. Eu acho que uma marca própria de material esportivo tem menos apelo, e daí você já tem a relação com o clube, e você traz uma marca forte como a Adidas, como a Nike, que tem uma segunda relação. Então, eu pago mais porque a jaqueta é do São Paulo e da Adidas. Se você tira isso aqui, você fala assim, pô, você pagaria R$300 numa jaqueta marca própria do São Paulo? É difícil, né? Por mais bonita que ela seja, você fala, cara, e isso é uma coisa bem difícil de explicar, porque na paixão todo mundo acha tudo super simples, mas São Paulo não consegue nem dar conta das coisas que ele já tem. Lançar uma marca, ver produção, achar a fábrica, que são todas as coisas que a Adidas faz, viria para dentro do São Paulo, que não consegue fazer só o que já tem lá. Então, tipo, qual a chance de dar certo a produção, distribuição, relacionamento com...
eu acho que tem muito mais a perder do que a ganhar, sabe? Especialmente pelo tamanho da torcida. Eu entendo times com base de fã menor, que não tem poder de barganha para fechar com uma Adidas e teria um contrato muito deficitário, tentar criar uma história própria para rentabilizar. São Paulo tem uma base muito grande, então tem poder de barganha para fechar com uma marca grande. E dentro disso, abrir mão da força das duas marcas, né? Se eu comprei a camisa do São Paulo da Adidas, e você vai numa São Paulo mania e fala assim, eu comprei a camisa do São Paulo da linha própria. Puta, quanto você topa pagar na camisa do São Paulo da linha própria? O limite de vocês. Muito legal uma camisa da linha própria, eu topo pagar, sei lá, R$80. Esse é o meu limite. E eu pago, beleza, não acho barato, mas eu pago sem sofrer a camisa oficial do ano, porque eu reconheço nela um produto melhor. Se fosse a marquinha do São Paulo, tipo Santo Paulo, não sei o quê, e o São Paulo me cobrasse 250 paus, eu ia ficar mais incomodado do que empolgado. Falar, pô, mas não sei, né? Então, eu não sou muito adepto a isso para time grande. Eu acho um movimento mais coerente para time pequeno, com bases melhores, que precisam rentabilizar no volume menor, sabe? Do que algo que eu acho que seja um movimento que clube grande vai fazer em breve, não acho. O papo tá muito bom, tá rendendo bastante, muitas boas histórias aí, e então a gente vai acabar a parte 1 desse bate-papo com o Dani por aqui, e convido vocês para ver a parte 2, que a gente vai soltar mais tarde, talvez mais tardar amanhã. Se inscreva no canal aí, deixa o like, e vamos São Paulo!